E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre dízima periódica. Bom, o que é que vem a ser uma dízima periódica? Bom, antes da gente ver a definição entre as dízimas, vamos só ver algo bem rapidinho aqui, ó. Quando você vai dividir dois números inteiros, por exemplo, A e B, lembrando que esse B aqui tem que ser diferente de zero, nós temos aí algumas possibilidades, beleza? Ao dividir A por B, se o B for um divisor de A, eu vou encontrar aí um número inteiro. Por exemplo, C, onde o C é o número inteiro, beleza? Uma divisão exata, por exemplo. Se o A não for múltiplo de B, nós vamos ter uma divisão não exata. Ou seja, a gente viu que se eu for dividir, por exemplo, 2 para 3, não, 3 para 2 é melhor. Vamos dividir aqui 3 para 2, ó. O 3 não é múltiplo do 2. O que é que significa? Que ele não é divisível por 2. Logo, essa divisão aí deixa resto, beleza? Então, se eu for dividir 3 para 2, eu vou ter quociente 1 e resto. Quanto que é o resto aí? Resto 1. Beleza? Porém, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso continuar essa divisão até o fim, né? Então, se eu fizer 1 vezes 2, 2, resto 1. Posso baixar um zero aqui e uma vírgula, que vai dar 5, resto 0. O que é que acontece? Quando eu divido nesse formato aí, ignorando o resto, né? No caso, continuando a divisão até o fim, eu encontro um quociente aqui, 1,5. E esse número aqui não é um número inteiro, é um número racional, beleza? Porém, ele é um número racional finito. Observe que aqui eu tenho uma casa decimal, beleza? Então, quando eu tenho uma fração e eu divido um número pelo outro, pode acontecer isso, de um número ser finito, certo? Pode acontecer de ser um número infinito, por exemplo, poderia ser 1,222 infinitamente. E também pode acontecer de ser um número infinito. Observe aqui, ó. Esse número aqui ele é infinito, porém o mesmo número se repete. Ou seja, a gente chama aqui de periódico, certo? Isso aqui se repete periodicamente. Agora, esse número que se repete pode não ser periódico, pode ser alternado, ó. Posso colocar assim, por exemplo. Pode acontecer de ter um número que ele é infinito, porém as casas decimais não são periódicas. Então eu tenho essas duas possibilidades. Se eu tiver nessa possibilidade aqui, é onde vão estar as minhas dízimas periódicas. Beleza? Que é o que nós vamos estudar agora. Se eu tiver nessa segunda possibilidade aqui, eu vou ter os números irracionais, que a gente vai ver mais na frente. Beleza, então, levando em conta que nós vamos estudar dízimas periódicas, vamos considerar o primeiro caso, em que essa divisão aqui, ela é infinita, porém ela é periódica. Então, beleza, vamos lá. Nós temos as dízimas periódicas simples e compostas. Vamos estudar aqui nessa aula a simples, certo? Então, o que vem a ser uma dízima periódica? Dízima periódica simples apresenta na parte decimal um período. Esse período vai ser o algarismo que se repete, certo? Infinitamente. Observe o nosso exemplo. Exemplo 1, 0,444 infinitamente, ó. 0,444 está se repetindo o algarismo 4 infinitamente. Então, isso aí é uma dízima periódica, certo? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é encontrar a fração que gerou essa dízima, que é essa daqui, ó, que nós vamos chamar de fração geratriz, certo? Como é que eu faço para determinar essa fração? Então, vamos lá. Chama essa dízima aí de uma letra. Vamos chamar de x, certo?
Vamos só inverter a ordem aqui. X é igual a 0,444 infinitamente. Tranquilo. Observe o seguinte. O algarismo que está se repetindo infinitamente é apenas o 4. Ou seja, apenas um algarismo. Então, vamos multiplicar todo mundo aí por 10. Certo? Multiplicando isso aí por 10, o que é que acontece? Vamos aqui, ó. 10 que multiplica x, 10x. 10 que multiplica 0,4 infinitamente vai dar 4,444. Isso aí se repete infinitamente. Observe que a vírgula andou uma casa, certo? Porque eu estou multiplicando por 10. Se eu estivesse multiplicando por 100, a vírgula ia andar duas casas e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, fazendo isso, vamos continuar. 10x é igual a... Aqui vamos separar em parte inteira e parte decimal. Tranquilo? Parte inteira é 4 e a parte decimal 0,4 infinitamente. Porém, observe que esse camarada aqui, ó, a gente chamou de quanto? Chamou de x, certo? Nós chamamos essa parte decimal infinita de x. Vamos passar esse x para o outro lado e ver o que é que acontece, ó. Então vai ficar 10x menos x é igual a 4, que foi a parte que ficou aqui. 10x menos x, 9x, igual a 4. Vamos isolar o x, o 9 passa dividindo. Então, observe que eu cheguei aqui, ó, em uma fração. Essa fração, eu vou chamar de fração geratriz da dízima periódica, certo? Observe que aqui, ó, x é igual a isso aqui. Se o x é igual a isso aqui e o x é igual a isso aqui, o que é que significa? Que 0,44 infinitamente é igual a 4 sobre 9. Tranquilo? Então, na prática, se você dividir 4 para 9, você vai obter essa dízima periódica. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Então, nós temos 0,25 infinitamente. Como é que eu encontro a fração que gera essa dízima? Vamos fazer no mesmo esquema, ó, multiplicar. Nesse caso agora eu vou multiplicar por 100, porque eu tenho dois algarismos que se repetem, beleza? Bom, multiplicando por 100 vai ficar 100x é igual a 25,25, 25 e 25 infinitamente. Separando parte inteira e parte decimal, eu tenho 25 mais 0,25, 25 e etc, né? Infinitamente. Observe que essa parte aqui, ó, decimal, eu chamei de quanto? Chamei de x. Tá aqui. Mesma coisa, ó, passa para o outro lado, vai ficar quanto? 100 menos x. 100x menos x é igual a 25. 100x menos x é 99x, igual a 25. Isolando o x, esse 99 vai passar dividindo. Então, cheguei na minha fração geratriz. Beleza? Bom, esse é o modo de determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. O jeito prático de fazer isso, observe. Pegando como exemplo ainda o exemplo 1, vamos aqui. Como é que eu poderia determinar essa dízima periódica, essa fração geratriz de um modo mais simples? Observe qual é o número que está se repetindo, qual é o meu período. O meu período aqui é 4. Então, o que é que eu faço? Eu pego o meu período e divido por 9. Observe que a quantidade de 9 vai depender
do meu período. Se o meu período só tem um algarismo, eu só vou dividir por um 9. Se o meu período tiver mais de um algarismo, por exemplo, 2 algarismos, eu vou dividir por 2 noves, certo? E assim sucessivamente. Então, no exemplo 1, eu tenho 4 dividido para 9, pois o meu período eu tenho apenas um 4. Então, eu pego o período, está aqui ele, e divido por 9. Aqui é a minha fração geratriz. Mesma coisa no exemplo 2, ó. No exemplo 2, eu tenho o seguinte. Qual é o meu período? O meu período não é 25? Ou seja, quem é que está se repetindo aqui? Não é o 25? Então, eu vou pegar o meu período e dividir por 9. Observe que no meu período eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou ter 2 noves. Esse é um jeito mais rápido para calcular a fração geratriz de uma dízima simples. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!